Era uma vez um homem chamado Alexandre, que vivia em uma pequena aldeia na costa da Grécia. Alexandre era um homem simples, mas sábio, e sempre procurava aprender com as coisas que aconteciam ao seu redor. Um dia, Alexandre estava andando pela praia quando viu uma tempestade se aproximando. Ele ficou fascinado pelo poder da tempestade, mas também um pouco temeroso. Ele nunca tinha visto uma tempestade tão forte antes. Alexandre observou a tempestade enquanto ela se aproximava. O vento rugia, o mar se agitava e a chuva caía torrencialmente. Alexandre ficou impressionado com a força da natureza, mas também com a beleza da tempestade. A tempestade passou e Alexandre ficou sozinho na praia. Ele refletiu sobre o que tinha visto e ouvido. Ele percebeu que a tempestade era uma força poderosa, mas também era temporária. A tempestade passaria e a paz voltaria. Alexandre entendeu que a vida é assim também. Nós enfrentamos tempestades, mas elas sempre passam. O que importa é como reagimos a essas tempestades. Alexandre decidiu que iria viver sua vida da mesma maneira que a tempestade. Ele seria forte e resiliente, mas também seria calmo e paciente. Ele não deixaria as tempestades da vida o derrubarem. Alexandre continuou a viver sua vida simples, mas sábia. Ele sempre procurou aprender com as coisas que aconteciam ao seu redor. Ele sabia que a sabedoria era a melhor arma para enfrentar as tempestades da vida. Um dia, Alexandre estava caminhando pela praia quando viu um jovem sentado na areia, observando o mar. O jovem parecia estar triste e desanimado. Alexandre se sentou ao lado do jovem e perguntou o que estava acontecendo. O jovem respondeu que tinha perdido o emprego e não sabia o que fazer. Ele estava se sentindo perdido e sem esperança. Alexandre ouviu o jovem com atenção. Quando o jovem terminou de falar, Alexandre disse: Eu sei como você se sente. Eu já passei por isso. Mas você não precisa se sentir assim. A vida é cheia de tempestades, mas elas sempre passam. O que importa é como reagimos a essas tempestades. Alexandre contou ao jovem a história da tempestade que ele tinha visto. Ele explicou que a tempestade era uma força poderosa, mas também era temporária. A tempestade passaria e a paz voltaria. O jovem ouviu Alexandre com atenção. Ele começou a entender que a vida é assim também. Ele não era o único a enfrentar tempestades. Todo mundo enfrenta tempestades em algum momento da vida. Alexandre disse ao jovem que ele tinha duas opções. Ele poderia se deixar levar pela tempestade ou ele poderia aprender a controlá-la. Se o jovem se deixasse levar pela tempestade, ele seria derrotado. Ele perderia sua esperança e sua confiança. Mas se ele aprendesse a controlar a tempestade, ele seria vencedor. Ele encontraria a paz e a felicidade, mesmo no meio da tempestade. O jovem pensou sobre o que Alexandre disse. Ele decidiu que não iria se deixar levar pela tempestade. Ele iria aprender a controlá-la. O jovem agradeceu a Alexandre pelo conselho. Ele se levantou e continuou seu caminho com um novo olhar para a vida. Alexandre continuou a contar histórias e a ensinar sabedoria para as pessoas. Ele sabia que a sabedoria era a melhor arma para enfrentar as tempestades da vida. Essa parábola ensina que a vida é cheia de tempestades, mas elas sempre passam. O que importa é como reagimos a essas tempestades. Podemos nos deixar levar pela tempestade, ou podemos aprender a controlá-la. Se nos deixarmos levar pela tempestade, seremos derrotados, mas se aprendermos a controlá-la, seremos vencedores. Encontraremos a paz e a felicidade, mesmo no meio da tempestade.